Olha, se você sente que fala demais, se explica demais, se justifica demais, isso aqui vai doer um pouco. Porque o mundo não respeita quem fala o tempo todo. O mundo observa quem fala pouco. E o que ninguém te contou, ninguém mesmo, é que o silêncio não é fraqueza. O silêncio é poder acumulado. Aqui está o ponto. Todo homem forte que você admira, consciente ou não, tem uma coisa em comum. Ele não desperdiça palavras. E hoje eu vou te mostrar por que o silêncio é o último refúgio do homem forte. E por que, se você não aprender isso agora, vai continuar sendo ignorado, subestimado ou usado. Fica comigo até o final, porque a última parte é onde a maioria falha. Promessa futura. Daqui a pouco, eu vou te mostrar o momento exato em que você deve ficar em silêncio e o momento em que nunca deve. Se você errar isso, o efeito é o oposto. Mas antes, precisamos falar de um erro silencioso que está destruindo homens bons sem que eles percebam. Olha ao redor. Nunca houve tanta gente falando. Redes sociais, opiniões, desabafos, explicações, justificativas. Todo mundo tentando ser entendido. E é aí que está o problema. Porque quanto mais você tenta se explicar, menos as pessoas te escutam. É estranho, né? Mas pensa comigo. Quem realmente tem poder precisa convencer alguém? Não. Quem realmente é respeitado precisa provar algo? Também não. O homem fraco fala para aliviar a ansiedade. O homem forte aguenta o peso do silêncio. E isso não é poesia, é psicologia pura. Aqui está algo que quase ninguém percebe. As pessoas não respeitam palavras, elas respeitam controle emocional. E o silêncio é a maior demonstração disso. Deixa eu ser direto com você. Quando você fala demais, você revela 3 coisas: insegurança, necessidade de validação, falta de domínio interno. Mesmo que você seja inteligente, mesmo que você esteja certo, o mundo não premia quem está certo, premia quem se sustenta. Pensa naquele cara que entra num ambiente e não fala quase nada, mas todo mundo percebe quando ele chega. Não é magia, é economia emocional. Ele não entrega tudo de graça. Cada palavra tem peso. Agora, compara isso com alguém que se explica o tempo todo, que justifica decisões, que tenta convencer. O que você sente? Exatamente. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que o silêncio cria uma aura de autoridade automática, mesmo que você não seja o mais forte, nem o mais rico, nem o mais influente. Mas antes, a gente precisa quebrar um mito perigoso. Muita gente confunde silêncio com covardia. Isso é um erro grave. O homem fraco fica quieto porque tem medo. O homem forte fica quieto porque escolheu. Silêncio não é ausência de ação, é ação interna. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Sêneca dizia que o sábio fala apenas quando a fala é mais valiosa que o silêncio. Olha o critério. Não é quando dá vontade, é quando vale a pena. O silêncio é um filtro, e quem não tem filtro vive reagindo ao mundo. E aqui está algo que quase ninguém aceita. Quem reage o tempo todo nunca lidera nada. Agora presta atenção nisso. O silêncio incomoda, ele cria espaço, e o ser humano odeia espaço vazio. Quando você se cala, as pessoas projetam, interpretam, preenchem com a própria mente, e quase sempre elas te colocam acima. Por quê? Porque o cérebro associa silêncio com controle. Quem fala demais parece nervoso, quem fala pouco parece perigoso. É injusto? Talvez, mas é assim que funciona. E ignorar isso não te torna virtuoso, te torna ingênuo. Mas cuidado, existe um tipo de silêncio que destrói tudo. Daqui a pouco eu vou te mostrar quando o silêncio vira sabotagem e como evitar esse erro. Você se enfraquece quando fala para se justificar, se defender emocionalmente, buscar aprovação, explicar demais suas intenções. O homem forte não anuncia planos, ele aparece com resultados. Não porque ele é arrogante, mas porque ele entende uma coisa simples. Expectativa cria julgamento, resultado cria respeito.
Falar antes da hora é pedir opinião, e opinião demais dilui a autoridade. Aqui está o ponto que muda tudo. O silêncio não é a ausência de mensagem, ele é a mensagem. Agora isso é crucial. Você deve ficar em silêncio quando está sendo provocado, quer provar algo, está emocionalmente carregado, ainda está construindo algo. Porque nesse momento, qualquer palavra sai contaminada. O silêncio te dá tempo. E tempo é poder. É ali que o homem forte observa, processa, ajusta, age com precisão. Enquanto outros gastam energia falando, ele acumula. E agora vem a parte mais difícil, a que separa quem entende isso de quem realmente vive isso. Vamos ser honestos, o silêncio cobra um preço. Você vai ser mal interpretado, vai parecer frio, distante, arrogante. Mas aqui está a escolha real: ser compreendido por todos ou respeitado por poucos. O homem forte aceita o desconforto temporário em troca de poder duradouro. Ele não se explica para quem não merece, não reage a tudo, não se entrega emocionalmente a qualquer estímulo. Então, deixa eu te deixar com isso. O mundo não precisa ouvir tudo o que você pensa. Ele precisa sentir quem você é. E isso não vem das palavras, vem da postura, da presença, do silêncio bem colocado. Porque no final das contas, quando tudo falha, quando ninguém te entende, quando o barulho é demais, o silêncio continua sendo o último refúgio do homem forte. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu estar com você. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quem foi que te disse que quando você escolhesse seguir Jesus, a sua vida ia ficar fácil? Porque se alguém te falou isso, te enganou. E talvez seja exatamente por isso que hoje você se sente cansado, frustrado, confuso, achando que fez tudo certo e mesmo assim tudo deu errado. Mas aqui está o ponto. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu algo muito mais forte do que isso. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por que essa promessa muda tudo, mesmo quando nada parece fazer sentido. Vamos ser honestos. Muita gente se aproxima de Deus esperando uma troca silenciosa. Eu faço a coisa certa e Deus facilita a minha vida. Só que a realidade bate forte. A oração continua, a fé continua, mas o problema também. E aí nasce aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta. Será que Deus me abandonou? Se você já sentiu isso, fica, porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua dor. E antes que você pense que isso é só mais um discurso bonito, tem uma frase de Jesus que quase ninguém gosta de lembrar. Daqui a pouco eu chego nela. Vamos voltar no tempo por um instante. Jesus está cercado por pessoas simples, gente doente, gente pobre, gente quebrada por dentro. Eles não estavam ali porque a vida estava boa. Eles estavam ali porque não tinham mais para onde ir. E é nesse cenário que Jesus diz algo chocante. No mundo vocês terão aflições. Ele não diz talvez, não diz em alguns casos. Ele afirma. Como quem diz, eu não vou te iludir. Mas ele não para aí. Ele continua. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui está o detalhe que muda tudo. Jesus não promete ausência de dor. Ele promete presença no meio dela. E isso muda completamente o jogo. Mas calma, porque existe um erro que quase todo mundo comete quando lê essa promessa. Um erro que faz as pessoas se afastarem da fé justamente quando mais precisam dela. Já já eu te explico qual é. Olha, presta atenção nisso. Quando você acredita que Deus existe apenas para te livrar do sofrimento, qualquer dor vira prova de abandono. Mas quando você entende que Deus se faz presente dentro do sofrimento, a dor deixa de ser sinal de rejeição e passa a ser um lugar de encontro. Repara numa coisa: Jesus não escolheu nascer em um palácio, não escolheu uma vida confortável, não escolheu atalhos, ele escolheu a cruz. E aqui está uma verdade difícil de engolir. Se o próprio Filho de Deus não teve uma vida fácil, por que a nossa seria? Essa pergunta incomoda, mas ela liberta. Talvez hoje você esteja assim. Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Você tenta, mas tudo dá errado. Você segue, mas continua doendo.
E aí vem o pensamento: se Deus estivesse comigo, isso não estaria acontecendo. Mas olha, e se justamente porque Ele está com você, você ainda está de pé? Porque a ausência de luta não é prova de fé. Às vezes é só ausência de propósito. Daqui a pouco eu vou te mostrar por que o silêncio de Deus não significa abandono, e por que isso pode ser o sinal mais forte da presença dele. Mas antes, precisamos falar de algo que quase ninguém fala. A Bíblia está cheia de pessoas que fizeram tudo certo, e mesmo assim sofreram. José foi fiel, e foi vendido. Davi foi escolhido, e foi perseguido. Jó foi justo, e perdeu tudo. E Jesus, perfeito e crucificado. Se sofrimento fosse sinal de erro, essas histórias não existiriam. A verdade é simples, mas profunda. Deus não promete te poupar da tempestade. Ele promete não sair do barco. Aqui está o ponto que muda tudo. Muita gente não perde a fé por causa da dor. Perde por causa da expectativa errada. Esperava conforto, recebeu o processo. Esperava alívio, recebeu amadurecimento. Esperava explicação, recebeu presença. Eu sei, é difícil aceitar isso, porque a gente queria respostas claras, datas, soluções rápidas. Mas Deus trabalha mais com transformação do que com atalhos. E isso dói, mas também fortalece. Daqui a pouco você vai entender por que Jesus raramente explicava o porquê, mas nunca falhava em caminhar junto. Não sai ainda. Quando Deus parece em silêncio, a gente acha que ele se afastou. Mas olha, pensa nisso. Um professor não fala durante a prova, não porque abandonou o aluno, mas porque confia no que ensinou. O silêncio não é ausência, é confiança. E às vezes Deus está mais perto do que nunca, só não está falando. Jesus nunca disse: "Eu vou resolver tudo por você". Ele disse: "Eu estarei com você todos os dias". Todos, os bons e principalmente os ruins. Porque presença sustenta quando resposta não vem. E aqui está a promessa que muda tudo. Quando você entende que Jesus está com você, mesmo quando tudo dá errado, você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está construindo em mim? A dor deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta. Lembra do erro que eu falei lá no começo? O erro é achar que fé é um acordo de conforto. Não é. Fé é um compromisso de presença. Jesus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu fidelidade. E essa promessa, ele nunca quebrou. Então, se hoje a vida está difícil, se o caminho está pesado, se o coração está cansado, isso não significa que Deus te abandonou. Pode significar exatamente o contrário. Pode significar que Ele está com você, te sustentando, te moldando, te preparando. E olha, se Jesus venceu o mundo sem escolher o caminho fácil, você não está sozinho na sua luta. Ele está aí, mesmo agora. Se você quiser, no próximo vídeo eu posso continuar essa série explicando por que Deus usa a dor para revelar propósito e por que isso muda completamente a forma de viver a fé.